Olá, olá você que está assistindo esse treinamento Mulheres Águia. Essa é a aula inaugural que eu geralmente coloco no Facebook ao vivo, mas em virtude de ontem nós termos tentado essa aula via Facebook e ela ter sido partida em 3 blocos, eu decidi gravar essa aula para você. Eu quero cumprimentar as alunas que já fazem parte desse treinamento, dessa edição, e quero cumprimentar também aqueles que estão assistindo em Portugal, em Angola, nos Estados Unidos, na Suíça, esses vídeos. É um prazer tê-los aqui, é um prazer desfrutar com vocês desses momentos e compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências como coach e como especialista em inteligência emocional. Bem, do que se trata o treinamento Mulheres Águia? Ele realmente é feito para desenvolver as mulheres. Se você percebe que os seus resultados são disfuncionais e você não consegue alcançar prosperidade e abundância, sim, esse treinamento é para você. Não como uma promessa vã, uma promessa vaga, mas ele vai pautar em como estão os seus relacionamentos, a sua vida financeira, o quanto você acredita em você mesmo e como você estrutura o seu futuro. Então, esse treinamento é para você. Esse treinamento é para você que está satisfeita com a sua vida, não sabe por onde começar. É para você que define um objetivo e não executa. É para você que não sabe lidar com aquele que abusa do seu amor, muitas vezes, da sua boa vontade, e se mantém como refém mesmo sabendo que é errado. É para você que tem resultados que te desagradam, mas não sabem por que eles se repetem. E para quem quer superar seus medos? Sim, em prol da sua família e dos seus filhos. O Mulheres Águia foi feito e foi pautado nas minhas experiências como coach integral sistêmico e como especialista em inteligência emocional e pautado nas maiores e melhores ferramentas que eu utilizei e surtiram efeito nos meus clientes. Então, não tem nada de experimental naquilo que você vai receber. Tudo realmente foi testado, comprovado. E ao longo dessa aula, eu vou dar outros testemunhos. Bem, como eu falei, o Mulheres Águia é para fazer você voar. E hoje eu recebi um testemunho que me emocionou de fato. De uma dessas alunas da primeira versão. Ela é uma senhora que entrou no curso depois de ter assistido essa aula que você vai começar a assistir. Ela me contou que durante o processo das quatro aulas de imersão, ela teve uma dinâmica que realmente a impactou. Uma dinâmica que fez com que ela voltasse à infância dela e percebesse mágoas que estavam escondidas, coisas que ela havia perdoado e achava que havia perdoado, mas estavam registradas no subconsciente dela. E ela falou assim: Kátia, depois que eu fiz aquela dinâmica, parece que foi tirada uma roupa de mim e nasceu uma nova mulher. Até as pessoas estão olhando para mim, estão me vendo de uma forma diferente. Eu passei a tratar melhor meu ex-marido, passei a tratar melhor as pessoas, porque eu percebi que eu tinha uma raiz de rejeição dentro de mim muito forte. E eu aprendi a perdoar. Aprendi a perdoar aquele que me feriu mesmo sem eu conhecer. Que no caso dela, eram o pai e a mãe. Ela veio de uma história muito, muito tocante, em que ela foi registrada pelos patrões dela mais tarde, não na época que ela nasceu. Aumentaram a idade dela para que ela pudesse trabalhar e votar, mas na verdade ela era muito mais nova. E ela achava, e toda vez ela falava: eu preciso ser perfeita, eu preciso performar, eu preciso realmente ser uma mulher trabalhadora, eu preciso. E ela não percebia que toda o auto-questionamento que ela tinha era oriundo de uma rejeição muito grande na infância. Como ela foi fruto de uma gravidez indesejada, como ela foi fruto de uma mãe que a abandonou, o que aconteceu?
Muitas das tias, dos parentes falavam: você não vai dar para nada, tal como sua mãe não deu. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. E tudo isso, apesar de ela, como cristã, ter achado que tinha perdoado, no momento em que ela fez a dinâmica, ela percebeu que poderia ir mais fundo na cura das emoções dela. E ela foi. E ela foi fundo. E quando isso aconteceu, ela se tornou uma nova pessoa. Mudou o penteado, enfim. E foi a partir, e tudo começou nessa aula que nós vamos compartilhar agora. Bem, essa ferramenta eu chamo de charme. E aí vocês vão dizer, mulheres águia, charme, isso tudo é mídia. Não, na verdade, charme é um acrônimo. Mas como ela começa? Começa você ontem. Como assim, Kátia? Quem era você ontem? O que você era capaz de fazer ontem? Quais eram as atitudes de ontem da mulher que você foi? Você era mais corajosa ou menos corajosa? Você tinha mais ou menos medo? Qual era a mentalidade que você tinha ontem? Quais eram os relacionamentos de ontem? Eu quero que você, nesse momento, pegue lápis e papel e defina quem foi você ontem. Ah, eu era infantil e agora eu sou adulta. Eu quero que você lembre do seu ontem. Defina aí. Dê uma pausa no vídeo. Elenque qualidades, elenque atitudes, elenque como você pensava, elenque quem você era. E logo em seguida, faça um desenho representativo de quem você era. Sim, eu não sei desenhar, não importa. Desenhe. Desenhe o ontem, quem você era ontem. Uma menina mais magrinha, uma menina mais gordinha, quem você era ontem. Dê uma pausa, desenhe. Agora, eu quero que você se concentre no seu hoje. E eu vou te orientar para que você tenha uma análise mais aprofundada do seu hoje. Quem é você hoje? Quais são os conhecimentos? Quais são as habilidades que hoje você tem? Quais são os relacionamentos? Qual é a mentalidade que hoje você tem? Faça um desenho do seu hoje, mas eu quero te perguntar, enquanto você está fazendo esse desenho, eu quero que você enumere alguns itens que eu vou colocar. No seu hoje, quem você é espiritualmente? E eu não falo no sentido religioso, eu falo no sentido muito mais profundo. Porque a inteligência espiritual é um componente da prosperidade, da abundância e da felicidade, estudado cientificamente. Então, quem você é espiritualmente? Você consegue se conectar com algo que sublima você? Algo que é maior do que você? Ou não? Você dizer, algumas pessoas vão dizer, isso é besteira. Se você acha que é besteira, coloca no mosaico. Mas continua aqui. Continua aqui porque eu vou te dar ferramentas para você entender como está o seu hoje. Para te dar clareza como é o seu hoje. Falamos sobre vida espiritual. Coloca uma nota para cada item que eu colocar para você de 0 a 10. Como está a sua vida espiritual? Para quem acredita e tem uma fé, como está a sua relação com Deus? Você consegue ter tempo e se dedicar, ir a um lugar para cultuar quem você acredita? Como é a sua relação com Deus? Um segundo item. Como é a sua relação com a sua família? Com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus tios. É uma relação saudável, uma relação de felicidade, uma relação de comunhão com cada um deles. Coloca uma nota. Vamos para o terceiro item. Filhos. Se você não tem filhos, como é lidar com isso? E eu falo para você, a minha nota, logo no início, quando eu fiz a primeira vez essa dinâmica, era uma nota 2 para filhos, porque realmente eu não conseguia
lidar bem com o fato de não ter filhos. Hoje é 8, 9, e eu depois, com mais tempo, explico como foi todo esse processo. E se você tem filhos, eles te honram pela mulher que você é, te honram construindo o legado, construindo algo para a própria vida, ou você tem uma relação conflituosa com seus filhos? Como está a sua relação com seus filhos? De 0 a 10. Você tem tempo de qualidade com eles? Você consegue lhes dar atenção? Você consegue entender anseios e necessidades dos seus filhos? Ou realmente está numa situação totalmente incongruente? Você não sabe quem é a pessoa que você tem dentro de casa? Coloque ali uma nota de 0 a 10. E agora, um tema que pauta praticamente 60%, 70% das mulheres que eu atendo. Vida conjugal. Como é ter alguém ao seu lado? É alguém que você pode dizer que te honra, que te ama, que te respeita, que você tem uma vida sexual saudável, você tem uma relação completa com esse homem, você admira esse homem. De 0 a 10, como é a sua vida com o seu esposo, com o seu namorado? Como é a sua vida conjugal? Você está satisfeita com ela? Se você não tem ninguém, você está satisfeito com o fato de hoje estar escolhendo o que é melhor para você, ou de não ter ninguém? Ou você simplesmente está em negação e dizendo, eu não quero isso mais para mim? Se você está com essa afirmativa dentro de você, você tem uma raiz de rejeição dentro de você. Uma ferida que não foi curada. E você vai dizer, não, eu sou forte, isso não me abala mais. Te abala tanto que você não quer mais ter um relacionamento. Isso é uma escolha. Nós não vamos entrar isso nesse momento, porque faz parte verdadeiramente do nosso treinamento Mulheres Águia. Entender quais são as raízes da rejeição e como isso afeta a nossa vida sentimental, a vida com os filhos, a vida com a família, a sua vida profissional. Tudo isso vai ser tratado dentro do treinamento. Então, seja honesto com você mesmo em cada um dos itens que eu colocar. Porque é a partir dessa honestidade que você vai ter um ponto de partida para chegar no que eu chamo de Everest, que é a sua vida extraordinária, é aquilo que você nasceu para ser, aquilo que você merece ter. Então diga, hoje, como vai a sua relação conjugal? Coloque uma nota. E a sua relação com a sociedade que te cerca, com seus amigos? Desculpa. Como vai essa associação? Ela é benéfica para você? Desculpa mais uma vez. Ou você se cerca de pessoas que não te levam a lugar nenhum? Quem são as pessoas que te cercam? Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Quem são essas pessoas? Essas pessoas te levam para um próximo patamar? São suas amigas de verdade? Ou são pessoas que estão do seu lado só por aquilo que você tem para dar? Se estão do seu lado só por aquilo que você tem para dar, são verdadeiramente suas amigas? Responda para você mesmo. De 0 a 10, como é a sua relação profissional, ou melhor, pessoal, social com essas pessoas? Agora, pense na sua saúde. Você tem cuidado de você? Você tem cuidado da sua saúde? Você pensa em viver mais 50, 60, 70 anos? De que forma? Hoje você está cuidando desse templo onde a sua alma reside? O quanto você tem cuidado de si? Ou você só cuida dos outros? Ou só marca remédio para os outros? Ou só compra remédio para os outros? O quanto você olha para dentro de si e cuida da sua saúde? Você deu uma nota? No seu desenvolvimento intelectual. Uma caixa
só permanece do mesmo tamanho se você simplesmente não investir nela. Se você não colocar mais madeira, se você não colocar mais material. Que material você insere diariamente para o seu desenvolvimento intelectual na cachola que é o seu cérebro? O quanto você tem se desenvolvido, o quanto você tem aprendido, o quanto você tem buscado esse desenvolvimento pessoal, cognitivo, emocional, o quanto você tem se desenvolvido. Ou você se mantém com o mesmo tipo de conhecimento de 2 meses atrás, de 1 mês atrás, ou até de uma semana atrás. O ciclo de perícia, ele acontece, e eu vou falar um pouco, isso tem a ver com conhecimento. Você quer se tornar uma perita naquilo que você faz? Se você quer se tornar um perito naquilo que você faz, você precisa manter 1000 horas de treinamento. 1000 horas treinando aquilo que você tem conhecimento. Então, 1 hora de conhecimento cognitivo com 1000 horas de prática. Essas 1000 horas de prática te dão o primeiro ciclo de perícia. O quão longe você está disso? De 0 a 10. Fale para si mesmo. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto e diga como é que está a sua vida hoje. Vamos à vida financeira. Se hoje você parasse de trabalhar, por quanto tempo suas contas seriam pagas? Se hoje o seu negócio fechasse as portas, por quanto tempo você manteria a sua estabilidade financeira? Se você não sabe essa taxa, se você não tem noção disso, você realmente tem uma disfunção. Toda disfunção merece ser tratada. Você foi criado para ter prosperidade e abundância. E se você, por algum motivo, não consegue alcançar a prosperidade e abundância, você vive uma disfunção. E essa disfunção precisa ser tratada. Dentro do treinamento Mulheres Águia, nós vamos ter um módulo só de vida financeira, onde nós vamos ver as crenças que te levaram ao resultado que você tem hoje e como, em alguns casos, se você ainda possui dívidas, 8 passos para sair das dívidas. Uma coisa que eu quero te advertir, seja muito, muito honesto com você mesmo, porque isso é um retrato da sua realidade. E quanto mais exato você for, melhor vai ser para você chegar no seu Everest. Você vai saber qual é o seu ponto de partida. Vai saber aquilo que você não quer mais para você e o que você quer para você. Agora, vamos à sua vida profissional. Diga para mim, na sua vida profissional, como anda a sua vida profissional? Você é aceito? Você é validado pelo seu chefe? Você é reconhecido pelos seus resultados? Ou você vive uma disfunção onde você não é reconhecido, onde você não é aceito? Responda para você mesma. O quanto você tem vivido a plenitude na vida profissional? Você é feliz fazendo o que você está fazendo? Responda para você. E por fim, não menos importante, emocionalmente. Como é que você lida com tudo isso? Você consegue ter equilíbrio para poder lidar com as adversidades da sua vida? Você consegue ter equilíbrio para poder lidar com os problemas emocionais, problemas financeiros, e eu digo desafios emocionais, financeiros, com os desafios do dia a dia, você consegue ter equilíbrio? As pessoas dizem que você é equilibrado? Ou você só engole sapo? Mas a raiva está ali consumindo dentro de você. E você não sabe lidar com ela. E dentro de você, para os outros, existe um grande sorriso. Mas dentro de você, um poço de destruição. Consumido pela raiva, pelo medo, pela angústia, pela culpa. Ninguém está vendo. Responda para você. Como você está. E agora, a partir da análise desses 11 itens, faça um desenho de quem você é hoje. É uma pessoa feliz, uma pessoa infeliz, uma pessoa corajosa, uma pessoa medrosa, uma pessoa ousada ou uma pessoa que tem medo? Faça um desenho, um sorrisinho ou um tracinho, dizendo: a minha vida está parada.
E veja, essa é uma sessão que eu aplico, como eu falei, nos meus clientes. E muitas vezes eles não sabem que desenho fazer. Não importa, faça o desenho nesse momento daquilo que você está sentindo que você é nesse momento. E agora? Deu pausa se você não tiver concluído, mas se não, continue. Faça um desenho de quem você quer se tornar, da mulher que você quer se tornar, da pessoa que você quer e do futuro que você quer construir. Aonde você quer estar, com quem você quer estar, como, de que forma, com que quantidade de dinheiro você quer estar. Eu convido você a fazer o conjunto de características. E lembra que eu falei logo no início, o charme? Por que charme, Kátia? Charme é um acrônimo. Um acrônimo quer dizer que cada letra significa uma palavra que tem um sentido. O C do charme quer dizer competências, conhecimentos. Quais são as competências e conhecimentos que essa mulher que você quer se tornar precisa desenvolver? Quais são as habilidades que ela já tem? Quais são as atitudes que ela tem? Quais são os relacionamentos, os hábitos que ela construiu? Qual é a mentalidade que ela tem e que ela precisa construir? Então, eu coloco para você. Quem é a mulher que você precisa se tornar para construir a sua vida extraordinária? Desenhe essa mulher. Desenhe quem ela é. Desenhe o que ela constrói. Desenhe o que ela vai se tornar. Não se detenha nas suas circunstâncias, nas impossibilidades, porque tudo aquilo que a sua mente projetar é possível de ser construído. Isso é comprovado cientificamente. Então, construa esse futuro, construa essa mulher vitoriosa, construa quem você quer se tornar. Faça um desenho. E eu vou explicar um pouco do porquê de fazer todos esses desenhos. O nosso cérebro, ele entende de imagens. Existem 3 tipos de foco. O foco consistente, que é manter uma ação contínua em prol do seu objetivo. O foco comportamental, o foco visionário. São esses os 3 tipos de foco. Quando você mantém em linha os 3 tipos de foco, você constrói esse futuro extraordinário. Nas sessões de coaching, e eu digo, essa ferramenta é uma ferramenta com 100% de aproveitamento. Por quê? Todos os meus clientes desenham quem eles são no Everest e em 100% dos meus clientes, eles construíram, num curto espaço de tempo, algo que tinha a ver com o Everest que eles projetaram, com o desenho que eles projetaram. Eu tenho casos de uma das minhas clientes que queria ter uma nova casa e no intervalo de 2 meses ela comprou uma cobertura em Botafogo. Eu tenho casos de clientes que não sabiam, que tinham medo muitas vezes de palestrar e em uma semana depois de ter feito, o Everest dela era palestrar, era falar para um público, ela foi convidada para dar palestras. Então, se você pensa que é impossível, realmente é impossível. Se você não consegue construir isso numa visão extraordinária de futuro, você vai ter realmente uma grande dificuldade de projetar esse futuro. Agora, não cercie a sua mente de sonhar. Não cercie a sua mente de alcançar esse futuro extraordinário. Então, desenhe. E defina quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os relacionamentos da mulher que você quer se tornar. Você desenhou? Você escreveu? Dê um pause e pense qual a mulher que você quer se tornar. Quais são os conhecimentos que você quer ter? Agora que você já desenhou e já escreveu, quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os relacionamentos e a mentalidade que a mulher que você quer se tornar possui ou precisa desenvolver?
vamos para a próxima parte, que é um plano de ação. Muitos casos, e muitas vezes eu percebo que alguns clientes se detêm no plano de ação e não executam. Eu enviei para cada uma de vocês o que a gente chama da ferramenta 5W2H. Essa ferramenta é uma ferramenta extremamente eficaz na construção de objetivos não só para a vida pessoal, mas para a vida profissional. Eu usava muito, eu era gerente de supply chain de uma multinacional de petróleo, eu usava muito esse 5W2H para aplicar em plano de ação, mas isso pode ser aplicado para a sua vida também. E aí eu pergunto para você, quais são as ações que você hoje decide ter para chegar a essa vida extraordinária? O que você decide se tornar? Quais são as ações e quando? Quando você decide implementá-las? Aí você vai dizer, Kátia, você está pegando pesado. Sim, essa ferramenta, essa aula inaugural, é uma aula para mexer com você, é para te tirar da zona de conforto. Então, quais são as 5 ações que hoje te tiram desse patamar que hoje você está e te levam à vida extraordinária? Quando você decide implementar? Eu mandei, se você não tem esse formulário, me mande um direct, me mande uma mensagem e eu envio para você. Quando você decide implementar essas ações? Quem é o responsável por essas ações? Responda. E coloque ali, eu decido. Ação 1, eu decido buscar conhecimentos na área, como aconteceu com uma cliente minha, gerente de uma big loja aqui no Rio de Janeiro, e uma das ações do plano de ação foi conhecimentos na área de moda. Ela não tinha começado a faculdade, ela começou a faculdade de moda depois de passar por essa aula. E isso tirou ela da zona de conforto para a ação. Então, que conhecimentos você decide ter? Decido colocar também em prática tudo aquilo que eu aprendi. Decido uma atitude, construir um hábito novo. Eu decido emagrecer, eu decido rever a minha alimentação, eu decido buscar novos relacionamentos, eu decido me afastar de relacionamentos nocivos. O que você vai decidir? E a partir de quando você vai implementar isso? Quem é o responsável além de você? Se você terceiriza ou se o responsável por essa ação é uma terceira pessoa, essa não é uma ação para você. Você não tem um controle sobre ela. Então, todas as ações têm que ser ações das quais você tenha controle sobre ela. Como você decide colocar em prática essa ação? Eu decido colocar em prática, Kátia, vendo vídeos, eu decido colocar em prática fazendo cursos, eu decido colocar em prática fazendo treinamentos, eu decido colocar em prática saindo de casa todo dia mais cedo, eu decido colocar em prática falando com o meu chefe, eu decido colocar em prática falando com a minha cliente, eu decido colocar em prática colocando em prática todos os meus conhecimentos. Como você decide? Por quê? Por que é importante você colocar uma razão para cada uma dessas ações? Tudo aquilo que não tem uma ancoragem, uma razão muito forte, é deixado de lado. Porque vai ter uma outra razão que simplesmente vai sublimar essa ação e você simplesmente vai deixar e vai procrastinar. Então, é necessário que você anote e escreva. Por quê? Porque você está, nesse momento, quando você constrói o plano de ação, trabalhando o teu cognitivo, trabalhando o teu emocional, trabalhando tudo aquilo que você tem de atributo para colocar a sua meta do papel para a execução.
Então me diga qual o porquê. Qual é a urgência? Qual é a prioridade dessas 5 ações? Primeiro 1, 2, 3, 4, 5. Defina qual é a prioridade de cada uma dessas ações. Montou o seu plano de ação? Você já tem essas 5 ações? Parabéns. Agora, cabe a você, sendo autorresponsável, colocar todas essas ações em prática. Em prática de uma forma, como eu falei, um foco consistente, um foco visionário e um foco comportamental. E eu vou falar como o treinamento Mulheres Águia pode te ajudar em tudo isso. Como eu falei, o treinamento Mulheres Águia foi moldado para transformar as mulheres. Porque eu percebia um padrão de comportamento e um padrão de eficácia em algumas das ferramentas que nós temos aqui. É claro, uma coisa é ter 12 sessões de coaching e você realmente aprofundar ainda muito mais e especificamente na necessidade de cada cliente. O coach Mulheres Águia foi um coach idealizado para um grupo e mediante toda a eficácia de 100% de tudo aquilo que eu implementei em sessões de coaching. Bem, sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre 4 temas. Relacionamentos, vamos falar sobre a mentalidade de sucesso e vida financeira, como construir uma mentalidade financeiramente saudável. Vamos falar sobre crenças e sabotadores e vamos falar como construir o seu futuro em 90 dias. Mas, Kátia, de que forma isso vai acontecer? Em relacionamentos, nós vamos identificar como é que você vai ter uma linguagem melhor para tratar o seu cônjuge, o seu esposo. Nós vamos fazer uma ferramenta que se chama 19 passos para restaurar relacionamentos. Nós vamos entender como você lida com as pessoas que estão ao seu redor. Você só contribui e não cresce? Como você lida com tudo isso? E uma vez descobrindo tudo isso, como é que você vai reportar um feedback negativo, algo que te desagrada? Nós vamos te treinar para ter esse tipo de conversa difícil. E o que mais, Kátia? Nesse módulo ainda de relacionamentos, nós vamos falar dos desafios da rejeição na vida 2, na vida sexual. Nós vamos falar sobre conflitos de trabalho e como lidar com eles, de acordo com o Business Harvard Review. Estou falando muito rapidamente de tudo aquilo que a gente vai fazer só no módulo de relacionamentos. No módulo de quebra de crenças, de sabotadores, nós vamos ter 4 dinâmicas cuja eficácia eu já comprovei em sessões. Elas transformam a vida porque elas conseguem detectar aonde no seu passado, porque você é resultado de todas as suas decisões, dos teus hábitos e tudo aquilo que você construiu até agora. Aonde no seu passado houve uma ruptura que levou a um resultado disfuncional que muitas vezes você vive hoje. E às vezes é um resultado que você nem percebe. Você às vezes está tratando mal alguém ou tratando com isolamento e se afastando de alguém porque você tem uma raiz no passado que te levou a uma verdade sobre uma situação e fez com que você simplesmente tivesse um comportamento repetitivo. Vamos exemplificar. Eu tenho clientes que ao fazerem uma dessas dinâmicas, eu vou falar de uma experiência com uma dessas dinâmicas, porque eu tenho experiência com todas elas, mas uma delas, ela voltou ao passado. Ela percebeu que durante a infância dela, todas as palavras que foram lançadas sobre a vida dela fizeram com que ela se sentisse simplesmente rejeitada, deixada de lado. Ou melhor, ela lembrou de um fato. Ela sempre era deixada para trás na escola. Sempre esqueciam de pegá-la na escola.
E ela, voltando nesse fato, ela percebeu que ela replicava a mesma coisa com o filho dela, tentando de todas as formas que isso nunca acontecesse, porque era algo que desenvolveu nela, ainda criança, a necessidade de resolver todos os problemas. Então, como a mãe e o pai dela não iam buscá-la, ela conversou com o tio da van. Isso tudo foi numa volta à infância, durante uma ferramenta. Ela conversou com o tio da van para que o tio pudesse levá-la para casa, para que ela não se sentisse humilhada, deixada de lado ali na escola, sendo resguardada pelo segurança da escola. O que ela fez? O que isso transformou na vida dela? Ela teve um padrão de sempre resolver todas as coisas e nunca, uma promessa interna, um voto interno, e nunca depender de ninguém para nada. Ela se tornou uma pessoa que ela absorveu tudo dentro de casa, que mudou o posicionamento dela até dentro da própria casa. Então, no momento que ela percebeu o quanto isso afetou, ela mudou o comportamento dela. Mudou de que forma, Kátia? Caiu a grande ficha que ela e o filho dela são pessoas diferentes. O filho dela tem uma nova mãe, uma mãe que está curada, uma mãe que dá atenção e que ela não precisa exacerbar-se, né? Aumentar toda a proteção sobre o filho, porque ela é diferente. Ela não precisa se hiperposicionar, tomando muitas vezes a função que seria do seu esposo, porque ela é uma mulher curada. E durante essa dinâmica, ela conseguiu, sim, se libertar desse passado e gerar um novo futuro. Esse é só um dos casos que essas dinâmicas de sabotadores fazem com as minhas clientes. Na vida financeira, é um manual prático baseado no curso Mentalidade de Riqueza do Paulo Vieira. E você vai aprender como construir uma mentalidade e entender quais são as crenças. E eu digo assim, o que são crenças? São as verdades que muitas vezes nós defendemos dentro de nós mesmos, que nos levaram ao resultado. O resultado que nós temos hoje na vida financeira. E por fim, como construir seu futuro em 90 dias. Essa ferramenta é uma das ferramentas. Dentro do curso você vai ter um planner. O que é um planner, Kátia? Uma agenda com tudo aquilo que você vai estabelecer para cumprimento de meta em 90, 60, 30 dias, em um mês, uma semana. E por dia, quais são os seus objetivos diários? Tudo isso você vai ter acesso durante o treinamento Mulheres Águia. Aí as pessoas vão dizer, mas Kátia, é muita coisa. Realmente, são mais de 100 páginas de slides de aula, são além das ferramentas, porque o que eu estou falando realmente é só de conhecimento que foi escrito, que eu mesma elaborei. Você vai ter vídeos gravados para cada uma dessas aulas, aula de sabotadores, a aula de relacionamentos, a aula de vida financeira e a aula de como criar o seu futuro em 90 dias. Você vai ter todas essas aulas gravadas e você vai ter a possibilidade de online, comigo, tirar todas as dúvidas. Nós faremos isso a partir do dia 3 de setembro, nas próximas 4 semanas. E as pessoas vão me perguntar, mas Kátia, você vai fazer para um grupo grande? Não, eu faço sempre para grupos muito pequenos, porque eu gosto e quero dar atenção para cada uma dessas pessoas. E entender o como elas estão absorvendo o treinamento e como elas estão fazendo todas as dinâmicas. Então, eu tenho grupos de 5 pessoas. E para o próximo treinamento, eu já estou com 3 vagas tomadas, eu só tenho 2 vagas. Então, você pode ser uma dessas 2 se for rápida e entrar em contato comigo. Mas, como? Qual é o valor? Qual é o preço? Muitos já me perguntaram, inbox, enfim. Kátia, eu quero, algumas pessoas falam, né? Porque viram os testemunhos
E se você quiser, procure nas minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, testemunhos de pessoas que fizeram curso, testemunhos de pessoas que faturaram 4 vezes mais no faturamento que tinham mensal e recuperaram o valor total do coaching que investiram já no primeiro mês. E eu falo para você, quanto seria isso? Se você quiser, esses testemunhos estão nas minhas mídias sociais. Pessoas que mudaram de carreira, pessoas que eram professoras e tornaram-se kid coaches. No caso específico dessa minha cliente, ela havia sido desligada da escola onde ela estava e no momento que ela se tornou kid coach, 4 meses depois, a diretora a chama porque quer fazer uma parceria com ela na escola. Porque ela mudou o patamar dela de conhecimento e ela é trazida de volta para o seio, que naquele momento ela tinha sido desligada e rejeitada. Então, o processo de coaching faz isso. E o processo de coaching em grupo, águias, mulheres águias, vai fazer isso com você. Eu tenho convicção disso, convicção. Bem, quanto custa o meu coaching individual? O meu coaching individual custa R$5.000. É o valor para 12 sessões de coaching individual aqui comigo. Mas, Kátia, então, quanto seriam essas 4 sessões? Bem, 4 sessões, considerando meu coaching individual, seriam R$1.600. Eu falei, não, vou fazer pela metade do preço. Vou fazer por R$800, certo? Então, cada sessão vai ser cerca de R$200 cada uma, certo? 4 sessões, R$800. Mas eu, ainda assim, achei muito caro e pouco acessível. Então, eu decidi, para essa turma, para essa edição, fazer uma grande promoção. E para que essas pessoas pudessem ter acesso. O valor desse treinamento é R$597. E você pode negociar comigo a forma de dividir, a forma de pagamento. Então, se tudo isso que você recebeu de informação fez sentido para você, entre em contato comigo. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Entre em contato. Um grande abraço. Meu telefone, para você que não tem meu telefone, é 22, código de área, 9988298898. Ok? Um grande abraço.